O Estado de Israel. Uma breve história. O Estado de Israel é um dos países mais estudados, debatidos e, ao mesmo tempo, mais controversos do mundo contemporâneo. Pequeno em extensão territorial, mas de enorme relevância histórica, religiosa, política e cultural. Israel ocupa um espaço singular tanto no Oriente Médio quanto no cenário internacional. Sua fundação, em 1948, marcou um dos momentos mais significativos do século XX, sendo consequência direta da diáspora judaica, do sionismo moderno e, sobretudo, da tragédia do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, Israel tem se desenvolvido como um país tecnologicamente avançado, economicamente dinâmico e culturalmente vibrante, ao mesmo tempo em que enfrenta constantes tensões políticas e conflitos militares. O presente vídeo busca apresentar um panorama completo sobre Israel, percorrendo desde suas origens históricas, passando pela luta do povo judeu por um lar nacional, sua criação e consolidação até chegar aos aspectos mais atuais de sua sociedade, e os desafios que o país enfrenta no século XXI. 1. Origens históricas e antigas raízes. A história de Israel não começa em 1948. Suas raízes remontam a milênios. Na antiguidade, a região conhecida como Canaã foi palco da formação do povo hebreu, cuja tradição religiosa deu origem ao judaísmo. Os relatos bíblicos narram a saída dos hebreus do Egito, sob a liderança de Moisés, a conquista da terra prometida por Josué e a formação do reino de Israel sob os reis Saul, Davi e Salomão. O auge dessa civilização ocorreu com a construção do Templo de Jerusalém, símbolo máximo da fé judaica. Entretanto, a unidade política logo foi desfeita, com a divisão em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Posteriormente, invasões estrangeiras, assírios, babilônios, persas, gregos e romanos dominaram a região. Em 70 d.C., a destruição do Segundo Templo pelos romanos e a dispersão dos judeus pelo mundo marcaram o início da chamada diáspora judaica. Desde então, embora espalhados pela Europa, Oriente Médio e outras regiões, os judeus mantiveram vivo o sonho de retornar à terra de Israel, repetindo em suas orações diárias o anseio de no próximo ano, em Jerusalém. 2. O sionismo e a luta pela terra. Durante séculos, o povo judeu conviveu com perseguições, expulsões e massacres, como os pogroms na Rússia czarista e a discriminação em diversos países europeus. No século XIX, com o fortalecimento do nacionalismo, surgiu um movimento político-ideológico chamado sionismo, liderado por figuras como Theodor Herzl, que defendia a criação de um Estado judeu. O sionismo não era apenas religioso, mas também político. Herzl, em sua obra O Estado Judeu 1896, argumentava que os judeus só estariam seguros se possuíssem um território próprio. O local natural para isso era a Palestina, então sob domínio do Império Otomano. A imigração judaica para a região aumentou gradualmente, especialmente após a Declaração Balfour, em 1917, em que a Grã-Bretanha manifestou apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, que estava sob seu mandato após a Primeira Guerra Mundial. 3. O Holocausto e a criação do Estado de Israel. O acontecimento mais decisivo para acelerar a criação de Israel foi o Holocausto. Entre 1941 e 1945, o regime nazista exterminou aproximadamente 6 milhões de judeus em campos de concentração e extermínio. Esse genocídio sem precedentes gerou comoção mundial e reforçou a necessidade urgente de garantir aos judeus um lar seguro. Em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina, criando dois estados, um judeu e um árabe, além de estabelecer Jerusalém como cidade internacionalizada. Os judeus aceitaram a proposta, os árabes rejeitaram. No dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, líder da Agência Judaica, proclamou a independência do Estado de Israel. Poucas horas depois, exércitos de Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque invadiram o recém-criado país, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Apesar da inferioridade numérica, Israel resistiu e até ampliou seu território em relação ao previsto no plano da ONU. A vitória consolidou a existência do novo Estado, mas deixou milhões de palestinos refugiados, gerando um dos conflitos mais duradouros da era moderna. 4. Guerras e conflitos. Desde sua fundação, Israel enfrentou várias guerras que moldaram sua história. Guerra da Independência 1948 a 1949. Garantiu a sobrevivência do país. Crise de Suez 1956. Conflito contra Egito após a nacionalização do canal. Guerra dos 6 Dias 1967. Israel derrotou Egito, Síria e Jordânia, conquistando a Cisjordânia, faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, Península do Sinai
e colinas de Golã. Guerra do Yom Kippur, 1973. Ataque surpresa de Egito e Síria, que quase derrotaram Israel. Ao final, o país resistiu. Conflitos no Líbano, em 1982 e 2006, e inúmeras operações militares contra grupos armados palestinos e libaneses. Essas guerras redefiniram fronteiras, acirraram tensões com países árabes e fortaleceram a percepção de que Israel vive em constante estado de alerta militar. 5. Política interna e sociedade. Israel é uma democracia parlamentarista, sendo considerada a mais sólida do Oriente Médio. Possui um sistema multipartidário, em que coligações são essenciais para governar. O parlamento, chamado Knesset, é composto por 120 membros. O primeiro-ministro exerce grande poder executivo, enquanto o presidente tem funções mais simbólicas. A sociedade israelense é marcada pela diversidade. Judeus askenazes de origem europeia, judeus sefarditas e mizraim vindos do norte da África e Oriente Médio. Comunidade judaica etíope, árabes israelenses, cerca de 20% da população. Minorias religiosas como drusos, beduínos e cristãos. Essa pluralidade cultural gera tanto riqueza quanto desafios, especialmente relacionados à integração social e igualdade de direitos. 6. Religião e identidade. Israel é o único Estado judeu do mundo. A religião desempenha papel fundamental em sua identidade nacional. O hebraico, língua bíblica, foi revivido como idioma oficial. Jerusalém, considerada sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, é o coração espiritual do país. O judaísmo em Israel não é homogêneo. Existem correntes ortodoxas, conservadoras, reformistas e seculares. As disputas internas sobre o papel da religião na política e na vida cotidiana são intensas, especialmente em temas como casamento, conversão e serviço militar. 7. Economia e inovação. Apesar de seu território pequeno e de recursos naturais limitados, Israel tornou-se um dos países mais desenvolvidos do mundo em tecnologia e inovação. Conhecido como Startup Nation, o país abriga milhares de startups e é líder em áreas como cibersegurança, biotecnologia, agricultura avançada e inteligência artificial. Sua economia é diversificada, com destaque para a agricultura de alta tecnologia, irrigação por gotejamento, exportação de frutas e flores, indústria bélica e de defesa. Setor de tecnologia da informação e turismo, impulsionado por locais históricos e religiosos. O PIB per capita israelense está entre os mais altos do mundo, comparável a países europeus desenvolvidos. 8. Cultura, educação e artes. Israel também é um centro cultural vibrante. Sua produção literária, cinematográfica e musical é reconhecida internacionalmente. Escritores como Amos Oz e David Grossman ganharam prestígio mundial. No campo da música, a Filarmônica de Israel é referência, e o país venceu várias vezes o festival Eurovision. A educação é altamente valorizada. Israel possui algumas das melhores universidades do Oriente Médio, como o Technion, Instituto de Tecnologia de Israel, e a Universidade Hebraica de Jerusalém. 9. O conflito Israel-Palestina. O maior desafio de Israel permanece sendo o conflito com os palestinos. A questão central envolve a disputa por território, soberania e direitos. Os palestinos reivindicam a criação de um Estado independente na Cisjordânia e em Gaza, com Jerusalém Oriental como capital. Tentativas de paz como os Acordos de Oslo 1993 chegaram a gerar esperança, mas falharam. A violência continua em ciclos de atentados, operações militares e tensões políticas. O Hamas, que governa Gaza, é considerado grupo terrorista por Israel, Estados Unidos da América e União Europeia, e sua rivalidade com o governo israelense resulta em frequentes confrontos armados. 10. Israel no século XXI. Hoje Israel é um país altamente desenvolvido, membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, potência militar e tecnológica, mas também um estado em constante tensão. Seus principais desafios incluem garantir segurança frente a ameaças regionais, Irã, Hezbollah, Hamas, resolver ou ao menos administrar o conflito palestino, manter sua democracia diante de divisões internas, lidar com a relação complexa entre Estado e religião, integrar melhor sua população árabe e outras minorias. Apesar disso, Israel é também um símbolo de resiliência. Em pouco mais de 75 anos, transformou-se de um Estado nascente, em meio ao deserto, em uma nação moderna, inovadora e influente. O Estado de Israel é um caso único na história contemporânea. Nasceu de um ideal milenar, forjado na dor da perseguição e na esperança da liberdade. Cresceu enfrentando guerras, atentados e isolamento diplomático, mas também conquistou avanços extraordinários em ciência, cultura,
e economia. Sua história é inseparável da do povo judeu e, ao mesmo tempo, profundamente entrelaçada com a dos palestinos e povos árabes vizinhos. Entender Israel é compreender não apenas um país, mas um mosaico de identidades, conflitos e conquistas que refletem os dilemas do mundo moderno. Assim se encerra esta breve história de Israel.